Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Márcio, biólogo, e hoje vamos ter estreia aqui no canal. Vamos estrear a Tier List, mas essa Tier List vai ser diferente, porque ela é especial de Halloween, onde vamos classificar os animais mais estranhos, mais bizarros, mais assustadores neste especial de Halloween. Então não se esqueça de clicar no botão Seja Membro, de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então vem comigo classificar nessa tier list especial de Halloween. Então essa aqui é a nossa tier list. Temos 10 animais de algumas espécies, as mais bizarras e estranhas que encontrei na internet, e vamos classificar ela em 4 categorias. A primeira delas, começando com a mais bizarra, a mais aterrorizante, que se chama Criaturas de Pesadelo. Depois o nível vai baixando. Então, na segunda posição temos Monstros Alienígenas. Na terceira posição temos Estranhos, mas Inofensivos. E na última posição temos Sinistros, mais Fofos. Então vamos lá, vamos começar a nossa classificação. O primeiro da nossa lista aqui é o Anoplogaster cornuta, que é o famoso peixe ogro, que muitos de vocês já devem ter visto por aí. Ele é um peixe das zonas abissais, ele vive no fundo a mais de 5.000 metros de profundidade. Então a gente já fez um vídeo aqui no canal, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os peixes abissais, como eles conseguem sobreviver nas profundezas do oceano. E o vídeo está muito bom e eu recomendo que você vá lá assistir no nosso canal os peixes das profundezas do oceano. Então vamos começar essa classificação. Esse peixe ogro aqui, pela forma dele, ele tem dentes que se sobressaem da boca. Ele tem em média de 10 a 15 centímetros. Não é um peixe muito grande, embora nos vídeos e nas fotos ele pareça ser bem grande, mas na realidade ele não é. Ele tem mais ou menos média entre 10 a 15 centímetros. E a cor dele é bem escura. Os olhos são claros, bem no topo da cabeça, e a visão dele é péssima, simplesmente porque ele vive nas profundezas do oceano e lá não entra luz, então ele não enxerga nada. Então, para se locomover e para se defender, ele tem sensores na pele que detectam movimentos, e aí ele consegue se locomover no fundo do oceano e até para caçar, ajuda na caça de alimentos e até para fugir de outros predadores. Então vamos classificar ele pela forma dele. Eu tenho quase certeza que ele vai entrar para a categoria Criaturas de Pesadelo. Então vamos colocar ele aqui, porque ele é assim, ele é um animal que realmente dá pesadelos. Ele é muito, muito, muito feio. Ele é muito feio mesmo. Ele dá calafrios e pesadelos. E agora vamos para a nossa segunda classificação. E o próximo da nossa lista é o Bathynomus giganteus, um isópodo gigante. Ele vive em zonas pelágicas e o tamanho dele é mais ou menos entre 50 e 60 centímetros. Ele é um pouquinho maior do que o nosso peixe ogro. Ele tem uma carapaça de quitina. Seus olhos são olhos compostos, como o dos insetos. Então ele tem patas articuladas e todo revestido de quitina. Uma curiosidade é que ele não tem predador.
até mesmo pelo local onde ele vive, nessa zona pelágica, assim, ali ele não tem predador. E a alimentação dele, ele se alimenta de outros animais mortos. Então ele vai catando o que ele acha pela frente ali e vai comendo, se alimentando de restos de outros animais no fundo do oceano, nessa zona pelágica. Então não é uma zona abissal, ele é um pouquinho mais acima da zona abissal, se chama zona pelágica. Fica entre os 2.000 e os 3.000 metros de profundidade. Então ele é um animal bem estranho, ele é um animal, não chega a ser tão assustador, muito feio, mas ele é bem assim, bem bizarro, assim, bem diferentão. Então o é, nosso isópodo aqui, ele vai ficar na classificação é, alienígenas. O que você acha? Deixa aí nos comentários aí que eu quero saber a sua classificação. O nosso isópodo vai ficar nos estranhos, mas inofensivos, porque ele não é inofensivo. Ele vive ali na zona dele, tranquilão, comendo, se alimentando, não tem predador para ele. Então, ele vai ficar nos estranhos mais inofensivos. E agora vamos para o nosso terceiro classificado. E o próximo da nossa lista é o caranguejo com o nome científico de Birgus latro. Nome comum dele é caranguejo ladrão de cocos. Então, esse caranguejo aqui, ele pode chegar a exatos, em uma média, entre 40 e 1 metro de comprimento. Ele é gigantesco. Ele é considerado o maior artrópode terrestre do mundo. Então ele é o maior. Assim, não é preciso especificar que ele seja o maior do mundo, porque futuramente podem surgir estudos dizendo que existe outra espécie de outro artrópode que seja maior do que 1 metro. Mas atualmente esse caranguejo, o Birgus latro, ele é considerado o maior do mundo. Então é muito difícil de precisar tamanhos, porque varia de estudos, inclusive essa espécie aqui, ela é pouco pesquisada. O corpo dele, ele é todo feito de quitina, e a alimentação dele é baseada, pelo próprio nome popular dele, em cocos. Ele, ele vive nas zonas do Pacífico, ali entre Madagascar e as zonas do Oceano Índico, que é ali a zona da Austrália. Então ele vive por toda essa zona litorânea. E ele vive comendo os cocos das praias, e também se alimenta de animais mortos que aparecem nas praias. Uma curiosidade é que o filhote dessa espécie do Birgus latro, ele não, ele tem um corpo mole quando nasce. Depois, quando ele cresce, a quitina enrijece e aí ele fica com proteção. E os filhotes, eles não sabem nadar, então eles não podem entrar no mar, ficar muito tempo dentro d'água, porque eles acabam se afogando e morrendo. Então, essa espécie, atualmente, ela é considerada a maior do mundo. Ele pode atingir até 1 metro de comprimento. Ele é gigantesco. Então, como pelo tamanho dele e pelo formato dele, sendo o maior artrópode do mundo, por essas garras articuladas e por esse jeitão esquisitão dele enorme, nós vamos colocar ele nos animais
monstros alienígenas. Ele vai ficar classificado nos monstros alienígenas, porque de fato ele parece realmente um monstro alienígena, pelo tamanho dele e pelo formato das garras. É, pode chegar a 1 metro de tamanho e com aquelas garras enormes ele tem força até para matar animais, aves das praias. Ele consegue matar, já foi registrado já que ele consegue. Então ele vai ficar classificado em monstros alienígenas. Então agora vamos para o próximo da nossa lista. E o próximo da nossa lista é o Dalbertonia madagascariensis. Este primata aqui que se aproxima dos lêmures. E uma curiosidade é que ele tem 6 dedos. Isso mesmo. Ele tem um dedo escondido próximo ao punho. Então, e ele tem movimentos também. Inclusive, ele tem digitais. Então, é o único primata de 6 dedos. Ele pode chegar até uns 40 centímetros. E os seus pelos, quando jovens, são mais claros, indo mais para o lado de um marrom claro, de um caramelo assim. E aí depois, conforme ele fica adulto, o pelo começa a escurecer. E a ponta dos pelos tem um tom mais esbranquiçento. Ele tem olhos grandes, de cor caramelo. Inclusive ele enxerga muito bem, tem uma visão noturna muito boa. Outro detalhe é que ele vive em Madagascar e ele corre risco de extinção. Então esse primata, e ele tem, a curiosidade é que ele tem um dedo maior do que os outros. Ele tem um dedo bem longo que ele utiliza para se alimentar. Então ele coloca o dedo na toca dos insetos e puxa os insetos para fora com aquele dedo longo. Isso aí já é uma adaptação de alimentação dessa espécie, do Dalbertonia madagascariensis. Então é uma espécie bem... este animal ele é bem sinistro, bem feio. Dá até para fazer um filme de terror com ele. Então, com essas características do Dalbertonia, a alimentação dele, que eu não falei, é de insetos. Ele na realidade, ele é onívoro. Ele come muitas coisas. Ele come insetos, ele come néctar de flores, ele come vegetais. Ele é onívoro. Então ele se alimenta de muitas coisas. Ele até, inclusive, tem relatos de pessoas lá em Madagascar que dizem que ele invade casas para roubar comida. Então, este animal, ele é muito feio. Imagina só se deparar com este primata dentro de casa, com esses olhos bugalhados e no escuro. Que susto a pessoa não leva. Então, assim, ele é muito feio. Então, com essas características do Dalbertonia, o nome popular dele é Ai-Ai. Justamente pelos olhos, que são grandes e esbugalhados, assim, porque a atividade dele é noturna. Então ele sai à noite para caçar e se alimenta à noite. Então o Dalbertonia, na nossa classificação da nossa tier list, vai ficar com monstros alienígenas, porque realmente ele parece um alienígena. E assim, até pelo dedo mais longo dele, ele parece o do ET, do filme do ET, o extraterrestre, filme do Spielberg. Então ele vai ficar nos monstros alienígenas. Essa é a nossa tier list e agora vamos continuar para o próximo.
E quem aí já assistiu o filme Procurando Nemo vai reconhecer essa espécie, Melanocetus johnsoni, mais conhecido como peixe-diabo negro. Então, no filme lá do Procurando Nemo, essa espécie aqui embaixo, ela aparece que é aquele peixe que tem uma lanterna na frente. Então ele liga aquela lanterna para atrair a presa. Só que lá no filme do Procurando Nemo tem uma quebra de paradigma, porque essa espécie aqui do Melanocetus johnsoni, ela vive a mais uma média de 4 a 5 mil metros de profundidade. E já o Nemo do filme, ele vive ali na superfície do oceano. Então, essas duas espécies, elas não se encontram. É impossível elas se encontrar. E ele vive habita todos os oceanos, tem por todos os oceanos e vive em zonas abissais. Então, quem já assistiu o nosso vídeo lá dos peixes das zonas abissais vai saber um pouco mais sobre essa espécie aqui. Então, uma outra curiosidade dessa espécie aqui, do nosso peixe-diabo negro, é que as fêmeas crescem até 18 centímetros. Já os machos dessa espécie, eles crescem até 3 centímetros. Então são muito pequenos em relação às fêmeas. Uma outra característica dessa espécie é que ele tem realmente uma lanterna, no topo da cabeça para atrair a sua presa, e os seus dentes possuem veneno. Essa é uma espécie muito venenosa, então tem que se tomar muito cuidado, porque essa espécie, o veneno dele está nos dentes. Então, como ele é um peixe que vive em zonas de extrema escuridão e ele não enxerga praticamente nada, como o nosso lá de cima lá também vive em zonas abissais. A luz não chega, então a visão dele é praticamente nula. Então, para ele poder se alimentar, ele tem um veneno muito forte, então ele não pode deixar a presa escapar. Então, o veneno dele está nos dentes e na pele. A pele dele secreta o veneno. Então, quando a presa se encosta nele, ela é envenenada, e com a mordida dele também. Então, o veneno é uma toxina extremamente forte, é a toxina botulínica, que causa o botulismo. Então, a presa que é mordida por esse peixe, ela tem parada cardíaca e acaba morrendo logo em seguida. Então, a chance dela de sobreviver é praticamente zero. Então, esse peixe, então, ele, mesmo que ele morda e a presa fuja, logo em seguida, minutos depois, em seguida, a presa vai morrer. E aí ele vai lá e vai se alimentar dela. Então, esse peixe é extremamente feio, ele é bizarríssimo, ele é muito feio. Então, daria para fazer um outro filme de terror com esse peixe aqui. Então, ele, pela sua aparência bizarra e muito feia, ele com certeza vai ficar nas criaturas de pesadelo, junto lá com o nosso outro amigo lá. Então, esse peixe aqui vai ficar na nossa tier list das criaturas de pesadelo. E agora vamos para o nosso próximo. E o próximo animal da nossa lista tem tudo a ver com o nosso tema de Halloween, porque ele é o Myxine, ou popularmente conhecido como peixe bruxa. Sim, é esse aqui.
Ele é um tipo de enguia que vive no lodo, no fundo dos oceanos. Então, sua alimentação é baseada em animais que estão mortos no fundo dos oceanos, e ele vive catando o que ele encontra lá por baixo lá. Então, o seu corpo ele é todo mole, ele não tem esqueleto. O nome dele, Myxine, Mixi, vem do grego, que se chama, que quer dizer lodo. Então, ele uma espécie de enguia. Da sua espécie são conhecidas 15 espécies diferentes do tipo Myxine. Então, ele é o peixe bruxa. Então, ele se alimenta ele tem a boca dele é radial. Então, ele vai raspando, ele se gruda na presa e ele vai raspando a pele e vai se alimentando daqueles pedaços que ele consegue raspar do couro da presa. Então, é assim que ele se alimenta no fundo dos oceanos. Ele não tem uma boca que ele mastiga, ou que ele morde, ou que ele engole. Então ele raspa. Ele tem tipo uma espécie de uma lixa, e aí ele vai raspando e vai se alimentando daquilo que ele consegue extrair do couro da presa. É uma espécie bem sinistra, feia, e tem tudo a ver com o nosso tema de Halloween. Então, esse aqui é o peixe bruxa. Então, nós vamos colocar ele da nossa classificação aqui, da nossa tier list, como ele é parecido. Agora eu me lembrei de um filme bem antigo já, O Ataque dos Vermes Malditos, se eu não me engano, é esse o nome do filme, que era de um deserto. Era um filme de um deserto. É muito antigo esse filme, lá da década de 90 por aí. Que lá no deserto dos Estados Unidos, o pessoal não podia caminhar no chão, porque eles tinham monstros, vermes que saíam da terra, assim, e eles se localizavam pela vibração do solo. Então eles não podiam tocar no solo, eles tinham que ficar sempre em cima das casas ou em cima de bancos, cadeiras e coisas, e caminhar por cima dessas coisas assim, porque eles não podiam tocar no solo. Esse animal aqui me lembra muito aquele filme. Então, ele vai ficar classificado na nossa tier list é, como monstros alienígenas. Monstros alienígenas, porque ele me lembra muito aqueles vermes daquele filme. Se eu não me engano, o filme dos Vermes Malditos. É um filme bem antigo, faz muitos, muitos, muitos anos que eu não vejo. Então ele vai ficar classificado como os monstros alienígenas, o nosso Mixine, ou popularmente conhecido como peixe-bruxa. E agora, próximo. E a próxima espécie da nossa lista é este anfíbio anuro, que eu me recuso a falar o nome, porque é extremamente complicado falar o nome dessa espécie aqui, deste anfíbio. Então o nome vai ficar aparecendo aqui do lado aqui. Ele é uma espécie assim que não se tem muitos dados. Por quê? Porque ele foi descoberto recentemente, em 2003. Hoje nós estamos em 2024. Recentemente que eu digo, pouco tempo. Se você está vendo isso do futuro, estamos em 2024. Então, essa espécie foi descoberta. Então, não se tem muitos dados da sua alimentação. Você sabe que essa espécie é uma espécie que vive lá na Índia. Inclusive, ela foi descoberta por um indiano. Foi descoberta recentemente, em 2003. E não se tem muitos dados se ela é
venenosa, se não é sua alimentação. Mas uma coisa que se sabe é que essa espécie é um fóssil, ela é considerada um fóssil vivo. Por quê? Porque ela traz muitas das características dos anfíbios que viviam junto com os dinossauros há cerca de 67 milhões de anos atrás. Então, por isso que ela é uma espécie considerada um fóssil vivo que durou esses muitos e muitos anos. E ela foi encontrada lá no sul da Índia. Então, por essas características deste sapo aqui, deste anfíbio, o nome dele está aparecendo aqui do lado porque é muito complicado de falar o nome dessa espécie aqui. E ele é o único da classificação da espécie dele, ele é o único, porque ele não entrou em classificação, não colocaram ele em nenhuma outra classificação da espécie e da classificação da espécie dele, ele é o único da lista. Então, vamos colocar ele, este pequeno, o tamanho dele que eu não falei, ele tem em média 7 centímetros de comprimento. Ele é um sapo bem pequeno. Para o tamanho dele, o tamanho normal de um sapo comum. Então, 7 centímetros de comprimento. Então, vamos colocar ele aqui nos estranhos, porque ele é bem estranho, bem bizarro, com essa cara pontiaguda. Estranhos, mas inofensivos, que acredito que ele não seja venenoso e tal, mas acredito que ele seja um sapinho bem tranquilo, mas muito feio. Então vamos deixar ele aqui nos nossos estranhos, mas inofensivos. E agora vamos para o próximo. E o próximo da nossa lista é o Ococephalus darwini. Este peixe aqui das Ilhas de Galápagos. O nome popular dele é peixe-morcego dos lábios vermelhos ou peixe-morcego de Galápagos. Este peixe aqui vive em Galápagos e o seu nome, Ococephalus darwini, a partir de Darwin, foi em homenagem a Charles Darwin, até mesmo para mostrar os estudos de Darwin para fazer o livro A Origem das Espécies. Então, este foi o nome dado nesse peixe em homenagem a Charles Darwin. Este peixe aqui, embora ele seja um peixe, ele é um péssimo nadador. O Michael Phelps dá de 10 a 0 nele, embora ele seja um peixe, o Michael Phelps não. Esse peixe aqui, ele é muito feio. Pela sua forma, que não tem nada a ver com peixe, porque ele é achatado. Ele tem uma boca vermelha, parece que ele tá de batom. Ele é muito feio. E chega até a ser engraçado. Por ele ser um péssimo nadador, ele usa as nadadeiras dianteiras não para nadar, mas para se apoiar no fundo do oceano e caminhar, porque ele caminha no fundo do oceano, ele não nada. E ele come vários molúsculos e artrópodes que ficam no fundo do oceano. E outra característica é que ele vive no fundo do oceano e ele não nada. Então, esse peixe é muito feio. O Oncocephalus darwini. Nessa nossa classificação aqui, da nossa tier list, esse peixe aqui vai ficar nos sinistros mais fofos, porque ele é diferentão, mas ele não chega a ser assustador. Ele é sinistro, mas ele, por outro lado, ele é fofinho.
Então o tamanho dele ele chega em torno de uns 13 centímetros de tamanho e não cresce mais do que isso. Então ele é relativamente pequeno. Então ele vai ficar na nossa tier list em sinistros mais fofos. E agora, bora pro próximo. E o próximo da nossa lista de Halloween, da nossa tier list, é o peixe cachimbo fantasma. Solenostomos paradoxus. Esse peixe aqui que vive nos oceanos Índico e Pacífico. Ele se alimenta de pequenos crustáceos no fundo do oceano e ele é um peixe completamente diferente. Ele varia muito as cores. Essa foto que a gente tem aqui é de uma espécie que ela é verde, mas ela pode variar do branco para o cinza, para o laranja, para o vermelho. Então tem muitas as cores. Eu vou deixar as fotos aqui do lado, vai ficar aparecendo aqui. Solenostomos paradoxus, essa espécie desse peixe muito diferentão. Então, na nossa tier list, este peixe fantasma, peixe cachimbo fantasma, ele vai ficar na nossa tier list. Aonde você colocaria? Deixe aí nos comentários qual das classificações você colocaria o nosso peixe cachimbo fantasma na nossa tier list especial de Halloween. Então vamos classificar o nosso peixe cachimbo fantasma em sinistros mais fofos, porque ele é sinistro, ele é um peixe completamente diferente, mas ele é fofo, sim. Ele não é assustador, ele parece, por essa foto que ele até parece uma árvore de Natal. É muito bonitinho e dá até vontade de pegar ele e fazer um carinho nele. Mas ele não é um peixe agressivo, ele não encontrei informações se ele é venenoso ou não. Acredito que não seja. Até mesmo porque ele se alimenta de pequenos crustáceos no fundo do oceano, então não tem por que ele ter veneno, ele não é um peixe agressivo. Uma coisa, ele é muito difícil de ser encontrado, mas ele é um peixe diferentão, peixe sinistro, mas ele é muito fofo, então vai ficar na nossa classificação de sinistros mais fofos. Então vamos agora para o nosso último classificado da nossa tier list. E o nosso último animal da nossa lista, ele é um super animal. Ele é o nosso super-herói da natureza. Ele é o tartígrado. Ele é do filo Tartígrada e só existe ele, porque ele foi classificado como único da sua espécie. Não tem nada mais no mundo que seja parecido com ele. Por que eu disse que ele é o nosso super-herói? Porque o tartígrado, ele é resistente a tudo. Ele é resistente à falta de oxigênio, ele é resistente ao calor extremo, ele é resistente ao frio extremo, ele é resistente à radiação. Ele é muito resistente. Isso é real. Ele foi descoberto e isso intriga muito os cientistas que estudam esse animal. Ele já foi levado até para o espaço para ser estudado. O tamanho, a sua capacidade de sobreviver a condições extremas, inclusive a radiação. Nenhum animal, radiação extrema. E a maioria, todos os animais que tem aqui no nosso planeta Terra, eles não sobrevivem à radiação e ao calor ao calor extremo e ao frio extremo. E este animal aqui consegue resistir. Agora eu vou explicar para você o porquê, o que foi descoberto de como este
animal tartígrado consegue resistir a todas essas condições extremas. E é surpreendente. O tartígrado, as células quando o tartígrado ele é exposto a condições extremas de calor, de frio, radiação, salinidade e muitas outras adversidades, as células do tartígrado elas produzem radicais livres. E esses radicais livres eles oxidam aminoácidos chamado cisteína, que faz com que o tartígrado entre em estado de dormência. Então, quando o tartígrado ele é exposto a essas condições extremas, essas células dos radicais livres acionam esses aminoácidos, colocando o tartígrado no estado de dormência. E aí ele sobrevive a essas condições extremas. Aí quando, digamos, entre aspas, o perigo passa, o calor diminui, volta a temperatura ambiente, essas células voltam, avisam, os radicais livres avisam esses aminoácidos que o perigo passou, e aí o tartígrado volta à vida de novo. Então ele entra em um estado de dormência para sobreviver. Isso é muito interessante. Mas estudos ainda seguem sendo feitos com o tartígrado. Então ele é o nosso super-herói do mundo animal e ele é incrível. Então, o nome popular dele, do tartígrado, todo mundo chama ele de tartígrado, mas o nome carinhoso que chamam ele, por ele ser rechonchudo e gordinho, é urso d'água. Então o tartígrado ele existe em todos os habitats, em todo o planeta Terra, e ele é muito pequeno, ele tem milímetros. Então é muito difícil de enxergar ele no olho assim, porque ele é muito pequenininho. E ele é conhecido como urso d'água por esse nome fofo e o seu jeito fofinho. Ele tem 8 patas, 8 patas articuladas. Então, na nossa tier list, o nosso último animal não pode ficar de fora da nossa classificação de sinistros mais fofos, porque o tartígrado ele é sinistro por sobreviver nessas condições extremas, mas ele, pelo seu jeitinho gordinho, ele é fofinho, então ele vai ficar nos sinistros mais fofos. Então essa foi a nossa tier list de Halloween, com os animais mais sinistros, mais bizarros, mais feios do mundo animal, aqui no nosso mundo do biólogo. Então se você gostou da nossa tier list, se inscreve aí no canal, deixa seu like e clica no botão seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Então me segue lá, clica no botão seja membro e se inscreve no canal. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da nossa tier list de especial de Halloween, porque vai vir muitas outras tier lists por aí. Então aguardem, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.